Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia. Lighthouse Game e Projeto Girassol são materiais que visam a prevenção primária da violência sexual contra crianças no contexto da Igreja Católica em Portugal. Eles foram desenvolvidos pelo Grupo Vita em parceria com outras instituições. É sobre eles que vamos conversar com Ruth Agulhas, que está connosco, é já a seguir a atualidade religiosa, onde destacamos também, desta vez, a Semana do Papa. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O Jubileu dos Catequistas reuniu em Roma cerca de 20 mil peregrinos de 115 países. Mais de 800 catequistas de Portugal estiveram presentes em representação das dioceses do país e participaram na audiência pública extraordinária no Ano Santo que a Igreja Católica está a celebrar. Cari pellegrini di lingua portoghese, a tutti voi, in modo speciale ai catechisti, rivolgo il mio cordiale benvenuto. Non vi manchi mai il coraggio e la dedizione nell'annunciare la buona novella di Gesù, in modo particolare ai bambini, affinché crescano intuendo che Dio li ama e ha per loro grandi sogni. Vi benedico di cuore. No meio da guerra, a comunidade católica na Ucrânia teve um sinal de esperança com a beatificação do padre Pedro Paulo Oros, morto em 1953 durante a perseguição comunista na antiga União Soviética. Quando la Chiesa greco-cattolica fu messa fuori legge, egli rimase fedele al successore di Pietro e continuò con coraggio a svolgere clandestinamente il ministero, consapevole dei rischi. Invochiamo l'intercessione di questo nuovo beato affinché ottenga per il caro popolo ucraino di perseverare con fortezza nella fede e nella speranza, nonostante il dramma della guerra. O domingo foi de festa no Vaticano com a instituição de leigos e leigas de 16 países no Ministério de Catequista, incluindo 2 responsáveis portuguesas. Rita Alexandra Santos. Eccomi. Elisabete Maria Silva Nunes. Eccomi. Os catequistas instituídos receberam do Papa o crucifixo como sinal da sua vocação especial no evento jubilar que lhes foi dedicado. Tutti siamo stati educati a credere mediante la testimonianza di chi ha creduto prima di noi, da bambini e da ragazzi, da giovani, poi da adulti e anche da anziani. I catechisti ci accompagnano nella fede condividendo un cammino costante, come avete fatto voi in questi giorni nel pellegrinaggio giubilare. Di cuore rivolgo il mio saluto a tutti voi che avete preso parte a questa celebrazione giubilare dedicata ai catechisti, in particolare a coloro che sono stati istituiti oggi per questo ministero. E insieme con voi desidero inviare un caloroso augurio di buon servizio ai catechisti, alle catechiste di tutta la Chiesa sparsa nel mondo. Grazie a voi per il vostro servizio alla Chiesa. Preghiamo per loro, specialmente per quelli che operano in condizioni di grandi difficoltà. Dio vi benedica tutti. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. A Diocese de Setúbal promoveu o Jubileu dos Migrantes em Almada, que foi ocasião de partilha, convívio e encontro entre culturas com música à mistura.
dia de chuva e vento provocado pela passagem da tempestade Gabriel não foi suficiente para abalar a alegria e entusiasmo vivido no Santuário de Cristo Rei. A celebração do Jubileu dos Migrantes da Diocese de Setúbal reuniu diversas comunidades em Almada, onde se celebrou a diversidade de culturas presente no território. A questão dos migrantes nunca foi um problema. Foi sempre uma oportunidade de nos aproximarmos, conhecermos, amarmos, respeitarmos. Há problemas, para resolver todos juntos. Há dificuldades, existem, para resolvermos todos juntos, como existem em todos os territórios, em todas as dioceses, em todos os municípios, de norte a sul do país, continente e ilhas. E, portanto, não é propriamente qualquer coisa que nos deva atormentar. O que deve atormentar, sim, é porventura a dificuldade pessoal que eu possa ter ou não de olhar para o outro e reconhecê-lo como irmão. Podemos ter uma cor de pele diferente, os olhos diferentes, vestir-nos de formas diferentes, mas no fundo somos todos iguais. As pessoas, na sua maioria, vêm a bem, não é? Claro que boas e más pessoas há em todo o lado, mas na grande maioria as pessoas vêm a bem, vêm procurar condições dignas de trabalho, condições para uma vida melhor, vêm atrás de segurança, vêm atrás da sua felicidade, basicamente. Numa altura em que se discutem leis sobre os migrantes com propostas de alterações, sem haver ainda um entendimento, o Bispo de Setúbal deixa um conselho. Eu acredito que quer Portugal, quer os países europeus, quer todos os países, devem olhar para este movimento migrante como uma oportunidade, com carinho, com amor, com reciprocidade, e não como um problema, e muito menos, como acontece nos tempos que vivemos, como uma bola de ping-pong naquilo que é, ou que são os debates político-partidários que não ajudam a encaixar nem a refletir livremente o assunto, porque depois fica refém ou da direita, ou da esquerda, ou de radicalismos. Isso não resolve o problema de ninguém. Com a aproximação das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro, o Cardeal faz também um pedido aos candidatos, tendo em conta o bem-estar dos migrantes. Primeiro, que tenhamos sempre em conta que estamos a falar de pessoas. Não estamos a falar de números, de estatísticas, de etnias, de raças e de não sei de quê. Estamos a falar de pessoas. E a partir daí tentarmos legislar com uma raiz judeo-cristã, cristã católica, humanizante, de maneira a tentarmos decidir aquilo que for o melhor para essas populações. Eu estou em Setúbal há 2 anos, e se me disserem assim, a questão dos migrantes, os problemas, as dificuldades são esmagadores, a população tem vivido esse assunto como grave, como prioritário, não, absolutamente. Há problemas, há dificuldades, mas todos juntos seremos capazes de os ultrapassar. O programa do Jubileu dos Migrantes da Diocese de Setúbal incluiu na parte da manhã uma Eucaristia presidida por Dom Américo Aguiar, que apelou à fraternidade universal e contestou a exploração de imigrantes. Foi seguida de um almoço partilhado. O Senhor é teu caminho, o pastor que te conduz. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Caminha, povo de Deus. Depois de uma procissão que sofreu alterações devido às condições meteorológicas, os participantes regressaram ao pavilhão e deram início à atuação de coros. As bandeiras de diferentes países adornaram o local, que acolheu migrantes com diferentes histórias de vida. Atualmente, os principais desafios de quem chega ao território de Setúbal relacionam-se com o acesso a um lar e à regularização. Hoje em dia, eu acho que é transversal nesta região em todas, é o problema da habitação, porque as pessoas chegam, não conseguem muitas vezes a habitação digna e própria, não é? E é o problema com a documentação também, porque mal ou bem todos vão conseguindo trabalhar, com melhores ou piores condições, se calhar piores naqueles que estão indocumentados ou com a situação irregular, mas a habitação e a documentação são neste momento os principais problemas. Aqui há muitas dificuldades, porque nós saímos da guerra. Eu falo por mim, mas a guerra já há muitos anos. Moçambique não acaba a guerra. Então, a gente foge para ver se encontramos lugar seguro. Mas quando vem aqui, às vezes
É um pouco difícil. Porque não há trabalho. Se há trabalho, é exploração. Portanto, saímos da exploração e entramos na exploração. E perante as dificuldades, a Igreja tem procurado direcionar os migrantes para encontrarem soluções. A Igreja consegue, muitas vezes, tem aqui um papel de orientação, não é? Nós não temos, se calhar, a capacidade de resolver os problemas em si, mas temos muitos polos, tem alguns centros, em algumas paróquias, que conseguem orientar, encaminhar, muitas vezes esclarecer, ensinar e guiar o caminho, não é? Em termos de habitação, às vezes na rede de contactos, conseguir também aqui alguns contactos, procurar, mas principalmente tem aqui um papel de presença, não é? E de amparo, de apoiar as pessoas nas dificuldades e tentar orientá-los. Em Portugal, há mais de 30 anos, Filomena Araújo, que nasceu em Angola, conta como foi difícil lidar com o racismo e os comentários que recebeu quando chegou. Vai-te embora para a tua terra, esta terra é nossa, não estás aqui a fazer nada, o que é que vieste para aqui fazer? Vieste tirar o lugar dos portugueses. Apesar da discriminação, Filomena realça que foi bem acolhida na Igreja, que contribui para a integração de muitos migrantes na Diocese. Porque eu sempre fui uma pessoa católica, já em Angola frequentava a igreja, nunca fiz parte de grupo nenhum, mas mal cheguei aqui, inscrevi-me no grupo da Legião de Maria, inscrevi-me depois para ser ministra da Eucaristia. Agora, há pouco tempo, na Igreja Escalabrina, formei o grupo de Angola, criei o grupo de Angola e também pertenço ao grupo dos vicentinos. Como sempre fiz uma caminhada toda a vida na igreja, então chegar a Portugal e ser acolhida num grupo da igreja também foi muito bom, porque fez com que eu me sentisse em casa. Porque fui acolhida na comunidade da Mora, João Batista Scalabrini, sendo ele o padroeiro dos migrantes. Então o pároco abriu alas para que os imigrantes se pudessem integrar na vida religiosa. Então isto também é uma forma que fez com que também me adaptasse ainda mais. O ambiente é de amor e paz, porque os grupos não são nossos. Os grupos são da igreja e quem é a igreja é Deus, é Jesus. Então, se nós estamos dentro da igreja e temos que seguir Jesus, temos que ter harmonia com os grupos, seja que grupo que tivermos, em que entremos, temos que ter boa harmonia. Porque nós às vezes encolhemos quando chegamos num sítio, mas a pessoa tem que mostrar que eu faço parte dessa vida da igreja. Lá em Moçambique também tenho essas atividades a fazer quando vou lá e por isso eu não fico intimidada quando chegar num sítio. Apresento-me e faço o programa e as pessoas aceitam. O Jubileu dos Migrantes da Diocese de Setúbal realizou-se no passado domingo com o tema Migrantes Missionários de Esperança e inseriu-se no contexto da celebração dos 50 anos de criação da Diocese. E estes são temas disponíveis em agência.eclésia, é o portal informativo da Igreja Católica em Portugal. Agora olhamos contributos que partem do Grupo Vita para evitar a violência sexual contra crianças. Está connosco a Ruta Agulhas, que é a diretora do Grupo Vita. Muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Materiais estes que falávamos, que eu apresentava e que são apresentados hoje e que vêm trazer alguma novidade também a alguns contextos educativos. Exatamente.
Nós, o Grupo Vita, tem trabalhado nos últimos 2 anos, de facto, para tentar criar aqui uma igreja mais segura, mais protetora, mais acolhedora, trabalhando com todos os adultos, no fundo, que se movimentam na igreja. Mas, em simultâneo, é importante envolver de forma ativa as crianças neste processo de prevenção. Não significa que a responsabilidade de se manterem seguras seja das crianças, de todo, a responsabilidade é nossa, mas as crianças devem ter alguns conhecimentos e algumas competências, da mesma forma como nós fazemos prevenção rodoviária com as crianças, da mesma forma que as ajudamos a perceber o que fazer em caso de sismo. É importante também que elas saibam reconhecer eventuais situações abusivas, saber como reagir e saber como e a quem revelar. São estes os grandes objetivos destes programas. O programa Girassol é um programa destinado a crianças mais novas, portanto envolve crianças dos 7 aos 9 anos de idade, e o Lighthouse Game é um programa para crianças dos 10 aos 12 anos, que tem um jogo digital, portanto sabemos também que é mais apelativo para os mais velhinhos poderem movimentar-se no mundo digital, e são programas que vão ser utilizados sobretudo nas escolas, na catequese, nos escuteiros, portanto são esses os grandes destinatários. Os programas são apresentados hoje. Estes programas, é importante referir, são lúdicos, portanto, as crianças aprendem a brincar, a rir, a pular, não é? Fazer atividades ativas, e foram conduzidos e construídos de forma partilhada também com um conjunto de embaixadores da Igreja. Ou seja, nós pedimos a alguns professores de Educação Moral e Religiosa Católica, alguns catequistas, também algumas religiosas, que fizeram aqui uma revisão e que foram acompanhando a elaboração dos programas, também para estarmos confortáveis, não é? De que a linguagem, de que os valores que estes programas também envolvem estão alinhados, não é, com a Igreja Católica. Os grandes temas que estes programas abordam são os temas que a literatura indica como sendo especialmente importantes nestas temáticas: o tema do corpo, o tema dos segredos, das emoções, o tema do dizer sim, do dizer não, do pedir ajuda, no fundo fazer escolhas saudáveis. E aquilo que o Grupo Vita vai fazer agora durante o mês de outubro é abrir ações de formação. Todas as pessoas, no contexto da Igreja Católica, em Portugal, que estejam interessadas em poder dinamizar estes programas, fazem esta formação. Cada programa tem uma formação de cerca de 3 horas, uma formação online, mas também presencial, para que depois então tenham acesso aos programas e os possam implementar também com mais segurança. É importante o envolvimento do adulto, não é? Ou do professor, alguém que seja também referencial para o próprio aluno, que o ajude nesta caminhada. Falava na formação, ela é essencial, até porque estas são temáticas, por vezes, incómodas ou difíceis de abordar, e nem sempre se está preparado para abordar estas temáticas, não é? Sim, essa é uma questão importante. Muitos adultos ficam um bocadinho hesitantes, não é? Se sentiram confortáveis a abordar este tema. E aqui eu acho que é importante salientar que prevenção do abuso sexual não é falar de sexo, não é falar de sexualidade, nem é falar de ideologia de género. É falar de segurança, de proteção, de limites, de respeito, de consentimento. É, no fundo, dotar aqui as crianças de um conjunto de conhecimentos e de competências que lhes permitam, se forem vítimas de alguma situação, ou se souberem que alguém, um amigo ou uma amiga, é vítima de alguma situação, que possam também saber o que fazer e o que não fazer. Não manter esse segredo, naturalmente, e pedir ajuda. Saberem também o que fazer se a pessoa a quem pedirem ajuda não os ajudar, achar que a criança está a mentir, a inventar, enfim. Portanto, estes programas mapeiam todos estes temas, e porque a prevenção não é uma ação pontual. Prevenção é um processo contínuo, que demora algum tempo para que as crianças interiorizem e consolidem todas estas aprendizagens. Por isso falamos num programa que é sequencial, ou seja, idealmente, um professor, um catequista, deverá fazer uma atividade por semana. Por exemplo, acaba por ser aqui um processo de continuidade, portanto não falamos de uma ação pontual que é feita com um grupo de crianças, não, falamos sim todo um caminho durante um ano letivo, com alguma regularidade, especialmente para as crianças mais novas, para poderem assimilar e consolidar essas aprendizagens. É preciso agora divulgar e levar estes materiais, digamos assim, a uma área mais vasta possível dentro da Igreja Católica. Exatamente, e no nosso site estão já disponíveis 2 vídeos de apresentação destes, 2 pequenos vídeos que apresentam um pouco estes programas, e o objetivo, e está a haver desde já um interesse muito grande
grande da APEC, da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, também do SNEC, do Secretariado Nacional de Educação Cristã, dizer também que estes são parceiros que foram muito importantes na fase de construção destes programas e também na fase de pré-teste. Estes programas já foram pré-testados com mais de 50 crianças nestas faixas etárias, para além da revisão que tiveram dos embaixadores, exatamente porque também quisemos incluir aqui os contributos das crianças, não é? Portanto, o olhar delas e as sugestões que elas deram foram muito bem-vindas e conseguimos essa amostra de crianças exatamente com a ajuda das escolas católicas. Entretanto, o Grupo Vita, que nasce no contexto da Igreja Católica, da Conferência Episcopal Portuguesa, também tem estado disponível para auxiliar e, digamos, desenvolver alguma colaboração até com outros setores da sociedade civil. Tem já estabelecido alguns contactos também nesta linha de passarem o vosso know-how em termos do estudo que têm desenvolvido acerca da prevenção. Sim, isso é importante e acho que é importante também salientar que em nenhum país do mundo existem programas de prevenção na área da violência sexual especialmente desenhados para a Igreja Católica. Estes programas são inovadores, pretendemos levá-los a conhecer além fronteiras, inclusive temos neste momento já o Brasil e outros países interessados em poder aproveitar estes 2 anos de investigação e trabalho que no fundo resultam nestes 2 programas e de facto temos tido da parte da sociedade civil ao longo destes 2 anos também alguma procura em termos de ações de capacitação, sejam câmaras municipais, comissões de proteção de crianças e jovens, a própria Direção-Geral de Educação já nos pediu colaboração também, portanto diria que aquilo que a Igreja Católica está aqui hoje a fazer, que é disponibilizar a toda a comunidade católica estes 2 programas de prevenção, é um exemplo não só para a Igreja a nível internacional, mas também um exemplo para a nossa sociedade civil. Gostaria muito que, por exemplo, o nosso Ministério da Educação seguisse estes passos. Muito bem, Ruth Agulhos, muito obrigado por esta partilha. Continuaremos também atentos à forma como ela vai chegando às realidades diversas do nosso país. Muito obrigada. A terminar, agradeço também a sua atenção e deixo desde já o convite para que se junte a nós amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.